Eu acordei careca na véspera do meu casamento. Minha mãe, com uma tesoura na mão, sussurrou justiça, enquanto cortava meu cabelo durante o sono. Meu pai, com um olhar frio, murmurou: ela vai se arrepender. Eles estavam falando de mim, a noiva. Eles achavam que poderiam apagar meu amor, minha escolha, minha vida. Mas eles não tinham ideia do que eu e meu futuro marido, Felipe, estávamos dispostos a enfrentar por nossa paixão. Essa é a história de um amor que não se curva, que não se quebra, que brilha mesmo na escuridão mais profunda. O sol da Bahia entrava pelas frestas da janela, tingindo o quarto de tons dourados. Era o dia que eu esperei por meses, o dia em que eu diria sim ao homem que mudou minha vida. Meu nome é Larissa, e está a história de como encontrei o amor verdadeiro, e de como lutei por ele contra tudo e todos. Tudo começou há 2 anos, numa noite quente de carnaval em nosso pequeno município de Itacaré. As ruas estavam cheias de cores, tambores ecoavam, e o ar cheirava a suor, cachaça e liberdade. Eu estava com minhas amigas, dançando ao ritmo do axé, quando vi Felipe pela primeira vez. Ele não era o tipo de homem que chamava atenção à primeira vista. Não era alto, nem tinha o charme ostentoso dos rapazes que desfilavam pelas ruas com camisas abertas e sorrisos ensaiados. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho sincero, uma promessa de algo maior. Ele estava encostado num poste, segurando uma cerveja, observando a multidão com um sorriso tímido. Nossos olhares se cruzaram, e, por um momento, o mundo parou. O som dos tambores ficou abafado, as luzes pareceram mais suaves, e eu senti um calor que não vinha do sol baiano. Ele veio até mim, hesitante, e perguntou se eu queria dançar. Eu ri, ele não parecia o tipo que sabia dançar axé. Mas aceitei, e, para minha surpresa, ele se movia com uma graça desajeitada que me fez rir ainda mais. Naquela noite, dançamos até o sol nascer, e eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Felipe era diferente. Ele vinha de uma família humilde, trabalhava como mecânico numa oficina local e sonhava em abrir seu próprio negócio. Ele não tinha muito dinheiro, mas tinha um coração enorme. Ele me ouvia, me fazia rir, e, acima de tudo, me fazia sentir amada. Com ele, eu não precisava ser perfeita, eu podia ser eu mesma, Larissa, a garota que amava pintar, que sonhava em viajar o mundo, mas que também carregava o peso das expectativas da família. Meus pais, Rita e José, nunca aprovaram Felipe. Para eles, ele era pouco para mim. Minha mãe, uma mulher de opiniões fortes e língua afiada, dizia que eu merecia alguém melhor, um médico, um advogado, alguém com status. Meu pai, mais reservado, mas igualmente rígido, concordava com ela em silêncio. Eles queriam que eu seguisse o caminho que eles traçaram, casar com alguém de uma família de nome, manter as aparências, viver uma vida que eles consideravam digna. Mas eu não queria isso. Eu queria Felipe. Quando anunciamos nosso noivado, a tensão em casa explodiu. Minha mãe gritava que eu estava jogando minha vida fora. Meu pai me olhava com desapontamento, como se eu fosse uma estranha. Mas eu não cedia. Felipe e eu planejamos o casamento com o pouco que tínhamos. Seria simples, mas cheio de amor. Escolhemos uma pequena igreja no centro de Itacaré, decorada com flores silvestres, e um salão comunitário para a festa. Minhas amigas me ajudaram a costurar o vestido, e Felipe passou semanas economizando para comprar as alianças. Tudo parecia perfeito, até aquela manhã. Acordei com uma sensação estranha. Meu travesseiro estava coberto de cabelos. Meus cabelos. Meu coração disparou enquanto eu corria para o espelho. O que vi me fez gritar. Minha cabeça estava completamente careca, exceto por algumas mechas tortas que pareciam zombar de mim. Minha mãe estava parada na porta do quarto, segurando uma tesoura. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e satisfação. Justiça! Ela disse, a voz firme, como se tivesse cumprido uma missão. Justiça! Repeti, minha voz tremendo. O que você fez comigo? Ela não respondeu. Apenas virou as costas e saiu. Meu pai, que estava na sala, olhou para mim com frieza. Ela vai se arrepender, ele murmurou, e eu sabia que ele não estava falando da minha mãe. Ele estava falando de mim. Sentei no chão, segurando as mechas que restavam na minha mão. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas, no fundo, algo começou a crescer dentro de mim. Não era apenas raiva ou dor, era determinação. Eles achavam que podiam me quebrar,
que podiam apagar meu amor por Felipe com uma tesoura e palavras cruéis. Mas eles estavam errados. Eu não ia desistir. Não do meu amor, não do meu futuro, não de mim mesma. Fui até o telefone e liguei para Felipe. Minha voz tremia enquanto contava o que havia acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse, com uma calma que me envolveu como um abraço: Larissa, você é a mulher mais linda que já conheci, com ou sem cabelo. Vamos passar por isso juntos. Eles não vão nos parar. Naquele momento, soube que não estava sozinha. Felipe e eu éramos mais fortes do que o ódio dos meus pais, mais fortes do que os olhares de julgamento que viriam. Nossa história estava apenas começando, e ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem o mundo inteiro, poderia nos deter. O sol já estava alto no céu de Itacaré quando Felipe chegou à nossa casa. Eu ainda estava no quarto, sentada no chão, com o espelho virado para o outro lado. Não conseguia olhar para meu reflexo. Minha cabeça parecia nua, exposta, como se minha própria identidade tivesse sido arrancada. Mas quando ouvi o som da moto de Felipe parando na frente da casa, algo em mim se acendeu. Ele sempre teve esse efeito sobre mim, como se sua presença pudesse transformar até o pior dos dias em algo suportável, até bonito. Ele bateu na porta, e eu hesitei antes de abrir. Como ele me veria assim? Será que ele ainda me acharia bonita? Mas quando abri a porta e vi seus olhos, aqueles mesmos olhos que me encantaram na noite do carnaval, não havia julgamento, apenas amor. Ele me puxou para um abraço tão apertado que eu quase esqueci da dor no meu peito. Larissa, ele disse, segurando meu rosto com as mãos calejadas de tanto trabalhar na oficina, você é perfeita. Isso não muda nada. Eu quis acreditar nele, mas as lágrimas voltaram. Como posso me casar assim, Felipe? Olha para mim. Minha mãe, ela fez isso de propósito. Ela quer me humilhar. Ele balançou a cabeça, firme. Ela não vai conseguir. Não se nós não deixarmos. Vamos nos casar amanhã, como planejamos. E vamos fazer isso do nosso jeito. Suas palavras eram como um farol no meio da tempestade. Mas a realidade ainda pesava. Como eu poderia subir ao altar com a cabeça careca? Como enfrentar os olhares dos convidados, as fofocas que já começavam a circular pelas ruas de Itacaré? E, acima de tudo, como lidar com meus pais, que pareciam determinados a destruir nosso sonho? Sentamos no sofá da sala, e eu contei tudo o que aconteceu. Falei sobre as palavras duras da minha mãe, o olhar frio do meu pai. Felipe ouviu em silêncio, mas eu podia ver a raiva crescendo em seus olhos. Não era raiva de mim, mas da injustiça, da crueldade. Quando terminei, ele segurou minha mão e disse: Larissa, eu não me importo com o que eles pensam. Eu não me importo com o que ninguém pensa. Eu te amo. E se você quiser, vamos enfrentar isso juntos. Mas se você quiser desistir, eu vou respeitar. Só me diz o que você quer. Desistir? A palavra parecia tão estranha, tão errada. Eu olhei para Felipe, para o homem que me fez acreditar no amor, que me fez sonhar com uma vida além das expectativas dos outros. Não, eu não ia desistir. Não dele, não de nós. Quero me casar com você, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Mas precisamos conversar com eles. Quero saber por que fizeram isso. Felipe concordou, mas vi a preocupação em seu rosto. Ele sabia que enfrentar meus pais não seria fácil. Minha mãe, Rita, era uma força da natureza, teimosa, orgulhosa, e com uma habilidade assustadora de fazer os outros se sentirem pequenos. Meu pai, José, era mais quieto, mas sua desaprovação era como uma sombra que pairava sobre tudo. Ainda assim, eu precisava de respostas. Naquela tarde, chamei meus pais para a sala. Eles entraram com expressões duras, como se fossem juízes prestes a dar uma sentença. Minha mãe cruzou os braços, e meu pai ficou parado perto da porta, como se quisesse estar pronto para sair a qualquer momento. Por quê? Perguntei, minha voz tremendo de raiva e dor. Por que vocês fizeram isso comigo? Eu sou sua filha. Minha mãe levantou o queixo, sem um pingo de remorso. Você acha que isso foi cruel? Eu fiz isso por você, Larissa. Você está jogando sua vida fora com esse mecânico. Você merece mais. Eu cortei seu cabelo para te fazer enxergar, para te salvar de você mesma. Isso é justiça. Justiça. Repeti, incrédula. Você acha que me humilhar é justiça? Você acha que destruir meu sonho é me salvar?
Você não entende, ela retrucou. Você é jovem, ingênua. Esse Felipe não pode te dar o futuro que você merece. Ele não tem nada. Nada. Ele tem a mim, eu disse, e as palavras saíram com uma força que eu nem sabia que tinha. E eu o tenho. Isso é mais do que vocês jamais entenderam. Meu pai, que até então estava em silêncio, finalmente falou. Você está sendo tola, Larissa. Se insistir nesse casamento, não espere nosso apoio. Nem agora, nem nunca. Suas palavras doeram como um tapa, mas também acenderam algo dentro de mim. Eles podiam tirar meu cabelo, minha segurança, até minha família, mas não podiam tirar meu amor por Felipe. Então é assim? Perguntei, olhando de um para o outro. Vocês preferem me perder a aceitar minha escolha? Nenhum dos dois respondeu. O silêncio foi a resposta. Saí da sala com Felipe ao meu lado, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas também uma estranha leveza. Pela primeira vez, eu estava escolhendo meu próprio caminho, mesmo que doesse. Naquela noite, as fofocas começaram a se espalhar. Itacaré era uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Alguém viu minha mãe com a tesoura, alguém ouviu meu grito, e logo a história de Larissa, a noiva careca, estava na boca de todos. Recebi mensagens de amigas preocupadas, mas também de pessoas que eu mal conhecia, julgando, rindo, questionando. Alguns convidados cancelaram sua presença no casamento, dizendo que não queriam se envolver no escândalo. Fui até o salão onde seria a festa, apenas para descobrir que a dona do espaço, Dona Clara, estava hesitando em nos receber. Larissa, querida, eu não quero problemas com sua família, ela disse, evitando meu olhar. Talvez seja melhor adiar. Adiar? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Por quê? Porque minha mãe decidiu me punir. Porque as pessoas estão falando. Isso não é justo. Dona Clara suspirou, mas não cedeu. Eu saí do salão com o coração apertado, mas Felipe estava lá, como sempre, segurando minha mão. Vamos encontrar outro lugar, ele disse. Ou, se precisar, casamos na praia, só nós dois e o mar. Eu ri, apesar de tudo. A ideia de casar na praia, com o som das ondas e o vento quente, parecia perfeita. Mas eu sabia que não seria tão simples. Minha mãe e meu pai não desistiriam tão fácil. Eles já haviam mostrado do que eram capazes. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto e pensei no que estava por vir. Eu podia sentir o peso dos olhares que me esperavam, das palavras que seriam ditas pelas costas. Mas também senti algo novo, uma força que vinha de dentro, uma certeza de que, com Felipe ao meu lado, eu podia enfrentar qualquer coisa. Decidi que não usaria peruca. Não esconderia o que minha mãe fez. Se ela queria me humilhar, eu transformaria isso em minha força. Minha cabeça careca seria um símbolo, não de vergonha, mas de coragem. Eu ia me casar com Felipe, e ia fazer isso com a cabeça erguida, literalmente. Enquanto adormecia, ouvi o som distante dos tambores do carnaval que se aproximava. Era como um lembrete de onde tudo começou, naquela noite em que encontrei Felipe, naquela dança que mudou minha vida. E, de alguma forma, eu sabia que aqueles tambores ainda tocariam para nós, para nossa história, para nosso amor. O dia do casamento amanheceu com o céu de um azul tão puro que parecia um presente do universo. Mas, dentro de mim, a tempestade ainda rugia. Eu sabia que hoje seria mais do que uma celebração, seria uma batalha. Minha mãe e meu pai haviam cruzado uma linha, e as fofocas que se espalhavam por Itacaré como fogo em mato seco só tornavam tudo mais difícil. Mas eu tinha Felipe, e isso era tudo o que importava. Na manhã do casamento, me sentei na frente do espelho, finalmente enfrentando meu reflexo. Minha cabeça careca brilhava sob a luz suave que entrava pela janela. Por um momento, senti um aperto no peito, a lembrança das mãos da minha mãe, da tesoura, das palavras justiça. Mas então me lembrei das palavras de Felipe: você é perfeita. Peguei um lenço colorido, um presente de uma amiga, e o amarrei na cabeça, não para esconder, mas para transformar o que minha mãe tentou usar contra mim em algo meu, algo nosso. Felipe chegou cedo, trazendo consigo um buquê de flores silvestres que ele mesmo colheu na estrada. Ele estava lindo em seu terno simples, mas o que mais me encantou foi o sorriso em seu rosto, aquele mesmo sorriso tímido da noite do carnaval, agora carregado de uma determinação que espelhava a minha. Pronta? Ele perguntou, segurando minha mão. Mais do que nunca, respondi, sentindo meu coração acelerar,
não de medo, mas de coragem. Mas a realidade não demorou a nos alcançar. Quando chegamos à igreja, encontramos um pequeno grupo de pessoas do lado de fora. Algumas eram amigas, outras apenas curiosos atraídos pelos rumores. Senti os olhares, os sussurros, mas mantive a cabeça erguida. O que eu não esperava era ver Dona Clara, a dona do salão comunitário, parada na porta da igreja. Ela parecia nervosa, torcendo as mãos. Larissa, Felipe, ela disse, hesitante. Eu sinto muito. Sua mãe veio falar comigo ontem à noite. Ela disse que, se eu permitisse a festa no salão, ela garantiria que ninguém mais o alugasse. Eu não posso perder meu negócio. Fiquei sem palavras. Minha mãe não apenas me humilhou, mas agora estava tentando sabotar nosso dia. Felipe apertou minha mão, e eu podia sentir sua raiva, mas ele manteve a calma. Tudo bem, Dona Clara, ele disse, com uma voz firme. Nós entendemos. Vamos encontrar outro jeito. Enquanto nos afastávamos, ouvi uma voz familiar. Era Padre João, o sacerdote que nos conhecia desde que éramos crianças. Ele veio até nós, com um olhar gentil, mas sério. Larissa, Felipe, ouvi o que aconteceu. Não sei o que está se passando com sua família, Larissa, mas sei de uma coisa: o amor de vocês é verdadeiro. E, se me permitem, gostaria de celebrar o casamento de vocês hoje, mesmo que não seja como planejaram. Suas palavras foram como um raio de luz. Agradecemos, e Padre João nos levou para dentro da igreja. Lá, encontramos algumas amigas minhas, Ana, Clara e Mariana, que haviam trazido flores e fitas para decorar o altar de última hora. Elas não se importavam com os rumores ou com a fúria da minha mãe. Estavam ali por mim, por nós. Enquanto nos preparávamos, soube que meus pais não apareceriam. Minha mãe havia espalhado pela cidade que eu era uma vergonha para a família, e meu pai, como sempre, ficou ao lado dela, em silêncio. Parte de mim doía por isso, afinal, eles eram minha família. Mas outra parte, a parte mais forte, sabia que eu estava construindo uma nova família com Felipe. A cerimônia foi simples, mas cheia de emoção. Padre João falou sobre o amor, sobre como ele é testado, mas nunca destruído quando é verdadeiro. Quando chegou o momento dos votos, Felipe segurou minhas mãos e olhou nos meus olhos. Larissa, ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção, eu te prometo que estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Você é minha casa, meu lar, minha vida. E hoje, diante de todos, eu digo que te amo, com ou sem cabelo, com ou sem o apoio de qualquer pessoa. Você é tudo para mim. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eram lágrimas de felicidade. Quando chegou minha vez, eu respirei fundo e disse: Felipe, você me ensinou o que é amor de verdade. Você me deu coragem para ser quem eu sou, para enfrentar o mundo. Eu prometo te amar, te apoiar e lutar por nós, mesmo quando tudo parecer contra. Você é meu sol, meu carnaval, meu futuro. Quando o Padre João nos declarou marido e mulher, os poucos presentes na igreja aplaudiram. Não era a multidão que havíamos imaginado, mas era suficiente. Cada aplauso, cada sorriso, era uma vitória contra o ódio, contra a injustiça. Mas a batalha ainda não havia terminado. Quando saímos da igreja, encontramos um grupo maior de pessoas do lado de fora. Algumas estavam lá para nos parabenizar, outras para julgar. E, no meio da multidão, vi minha mãe. Ela estava parada, com os braços cruzados, o rosto rígido. Ao seu lado, meu pai parecia desconfortável, mas não disse nada. Eu sabia que precisava enfrentá-la, não por raiva, mas por mim mesma. Caminhei até ela, com Felipe ao meu lado. Mãe, eu disse, minha voz firme, você tentou me parar. Você tentou me fazer sentir vergonha. Mas olhe para mim agora. Eu sou a noiva de Felipe, e nada que você faça pode mudar isso. Ela abriu a boca para responder, mas, pela primeira vez, não encontrou palavras. Talvez fosse o lenço colorido na minha cabeça, ou a certeza nos meus olhos, ou o amor evidente entre mim e Felipe. Ela apenas virou as costas e foi embora, com meu pai a seguindo como uma sombra. Naquele momento, senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por perder a conexão com meus pais, mas alívio por finalmente me libertar do peso das suas expectativas. A festa aconteceu na praia, como Felipe havia sugerido. Não tínhamos salão, não tínhamos mesas decoradas, mas tínhamos o mar, o pôr do sol e os amigos que escolheram estar ao nosso lado.
Ana trouxe um violão, e Clara improvisou uma dança com as crianças da vizinhança. O som das ondas misturava-se com risadas e música, e, por um momento, parecia que estávamos no carnaval novamente, livres, apaixonados, vivos. Enquanto dançávamos na areia, Felipe me puxou para perto e sussurrou: "Nós conseguimos, Larissa. E isso é só o começo." Eu sabia que ele estava certo. Nossa vida juntos não seria fácil. As fofocas não desapareceriam tão cedo, e meus pais talvez nunca aceitassem nossa escolha. Mas, naquele momento, com o mar à nossa frente e o amor no coração, eu sabia que estávamos prontos para enfrentar qualquer coisa. O carnaval estava se aproximando, e eu podia ouvir os tambores ao longe, chamando, convidando. Eles me lembravam daquela noite em que tudo começou, quando dançamos até o sol nascer. E agora, como marido e mulher, estávamos prontos para dançar novamente, não apenas por uma noite, mas por toda a vida. Os dias após o casamento passaram como um sonho, mas não daqueles suaves e tranquilos. Era um sonho vibrante, cheio de cores, sons e incertezas. Itacaré continuava a mesma, as ruas estreitas, o calor úmido, o som do mar ao longe, mas eu me sentia diferente. Eu não era mais apenas Larissa, a garota que sonhava com liberdade. Eu era Larissa, a esposa de Felipe, a mulher que enfrentou o mundo por amor. As fofocas não pararam. Pelo contrário, elas pareciam crescer a cada dia, como ervas daninhas que se alimentam do vento. As pessoas comentavam sobre minha cabeça careca, sobre a ausência dos meus pais na cerimônia, sobre como eu desafiei a tradição. Algumas palavras eram cruéis, outras curiosas, mas todas elas me lembravam do preço que paguei pela minha escolha. Ainda assim, eu não me arrependia. Cada olhar de Felipe, cada toque de suas mãos, cada risada que compartilhávamos valia mais do que a aprovação de uma cidade inteira. Mas a verdade é que a dor ainda estava lá, escondida em algum canto do meu coração. Meus pais não falaram comigo desde o casamento. Minha mãe, com seu orgulho impenetrável, não apareceu mais na nossa casa. Meu pai, sempre tão quieto, parecia ter desaparecido junto com ela. Eu sabia que eles estavam magoados, mas eu também estava. Eles escolheram me punir em vez de me apoiar, e essa ferida não cicatrizava tão rápido. Felipe, como sempre, era meu porto seguro. Ele trabalhava longas horas na oficina, mas nunca deixava de me fazer sentir amada. À noite, quando voltava para casa com as mãos manchadas de graxa, ele me abraçava e contava histórias sobre os clientes do dia, fazendo piadas para me arrancar um sorriso. Ele também sentia o peso das fofocas, mas nunca deixou que isso o abalasse. Eles vão se cansar de falar, ele dizia. E, quando isso acontecer, nós ainda estaremos aqui, juntos. Um mês após o casamento, o carnaval chegou a Itacaré. As ruas se transformaram num mar de cores, com fantasias brilhantes, tambores que faziam o chão tremer e pessoas dançando como se o mundo fosse acabar amanhã. Para mim, o carnaval sempre foi mais do que uma festa, era um símbolo de liberdade, de vida, de amor. Foi no carnaval que conheci Felipe, e agora, como marido e mulher, estávamos prontos para celebrar novamente. Decidimos nos juntar à folia, mesmo sabendo que os olhares nos seguiriam. Escolhi uma fantasia simples, mas vibrante, um vestido vermelho com detalhes dourados, inspirado nas cores do pôr do sol na praia onde nos casamos. Em vez de esconder minha cabeça, deixei-a descoberta, adornada apenas com uma faixa brilhante que Ana me deu. Felipe usava uma camisa estampada e um chapéu de palha, rindo enquanto dizia que parecia um turista perdido. Quando chegamos às ruas, a energia do carnaval nos envolveu como uma onda. Os tambores ecoavam, as pessoas dançavam, e o ar estava cheio de risadas e gritos de alegria. Por um momento, esqueci os julgamentos, as fofocas, a dor. Peguei a mão de Felipe e começamos a dançar, como naquela primeira noite, quando o mundo parecia pertencer só a nós. Mas então, no meio da multidão, vi minha mãe. Ela estava parada, segurando uma bebida, com o mesmo olhar rígido que me perseguia desde aquele dia. Ao seu lado, meu pai parecia desconfortável, como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Meu coração disparou. Parte de mim quis correr, fugir, evitar o confronto. Mas outra parte, a parte que aprendeu a ser forte, sabia que eu precisava enfrentá-los, não por raiva, mas por amor. Felipe, eu disse, apertando sua mão, vamos falar com eles. Ele hesitou, mas assentiu. Estou com você, Larissa.
Sempre. Caminhamos até eles, e a multidão parecia se abrir, como se soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Minha mãe me viu e cruzou os braços, mas, pela primeira vez, havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas raiva, era incerteza. Mãe, pai, comecei, minha voz firme apesar do nó na garganta. Eu sei que vocês não aprovam o que fiz. Sei que acham que joguei tudo fora. Mas eu não joguei nada fora. Eu escolhi o amor. Escolhi a felicidade. E espero que, um dia, vocês possam entender isso. Meu pai baixou o olhar, mas minha mãe abriu a boca para responder. Antes que ela pudesse dizer algo, porém, uma voz familiar cortou o ar. Era Padre João, que havia se aproximado sem que percebêssemos. Rita, José, ele disse, com aquele tom calmo, mas firme, que sempre comandava respeito. Vocês criaram uma filha forte, corajosa. Ela enfrentou o que vocês fizeram e ainda escolheu o amor. Isso é algo para se orgulhar, não para punir. Minha mãe ficou em silêncio, e, pela primeira vez, vi uma rachadura em sua armadura. Meu pai, ainda olhando para o chão, murmurou algo que não conseguia ouvir. Eles não disseram mais nada, mas também não foram embora. Ficaram ali, assistindo enquanto a multidão voltava a dançar, enquanto eu e Felipe nos juntávamos ao ritmo do carnaval. Não sei se aquele momento mudou algo para eles. Talvez sim, talvez não. Mas, para mim, foi um fechamento. Eu não precisava mais da aprovação deles. Eu tinha Felipe, tinha meus amigos, tinha a vida que escolhi. Enquanto dançávamos, os tambores pareciam ecoar mais alto, como se celebrassem nossa vitória. O carnaval nos abraçava, e eu sentia que, finalmente, estávamos livres, não apenas dos julgamentos, mas de qualquer coisa que pudesse nos impedir de sermos quem éramos. Naquela noite, sob as estrelas de Itacaré, com o mar sussurrando ao longe, eu soube que nossa história não era apenas sobre superar obstáculos. Era sobre construir algo novo, algo verdadeiro. Felipe me puxou para um último giro, e, enquanto ríamos, percebi que o amor não é apenas uma dança, é uma luta, uma promessa, uma celebração. E nós, Larissa e Felipe, estávamos prontos para dançar por toda a vida. O carnaval terminou, mas a energia vibrante de Itacaré parecia pulsar em nossas veias. As semanas seguintes ao casamento foram uma mistura de esperança e desafios. Felipe e eu nos mudamos para uma pequena casa alugada nos arredores da cidade, longe dos olhares curiosos e das fofocas que ainda ecoavam. Era um lugar modesto, com paredes brancas descascadas e um quintal onde plantamos algumas flores silvestres, como as que Felipe me trouxe no dia do casamento. Não era muito, mas era nosso, um espaço onde podíamos construir nossa vida, longe das sombras do passado. Minha cabeça começou a mostrar sinais de cabelo novo, pequenos fios que brotavam como promessas de renovação. Cada vez que passava a mão pela cabeça, sentia uma mistura de alívio e orgulho. O que minha mãe tentou usar como arma contra mim agora era um símbolo da minha força. Eu não precisava mais do lenço colorido, mas às vezes usava, como um lembrete de que podia transformar dor em beleza. Felipe trabalhava incansavelmente na oficina, economizando cada centavo para realizar seu sonho de abrir seu próprio negócio. Eu comecei a pintar novamente, algo que havia abandonado nos últimos meses por causa da pressão do casamento. Minhas telas ganhavam vida com as cores da Bahia, o azul do mar, o dourado do sol, o vermelho vibrante do carnaval. Cada pincelada era uma forma de exorcizar as mágoas e celebrar o que conquistamos. Mas a ausência dos meus pais ainda pesava. Eu não os via desde aquela noite no carnaval, quando o Padre João falou em nossa defesa. Parte de mim queria acreditar que eles poderiam mudar, que o amor que sentiam por mim, mesmo que distorcido pelo orgulho, poderia encontrar um caminho de volta. Outra parte, porém, aceitava que talvez esse caminho nunca existisse. Felipe me dizia para ter paciência, mas eu sabia que ele também carregava sua própria dor. A rejeição dos meus pais não era só contra mim, mas contra ele, contra o homem que eu escolhi. Uma tarde, enquanto eu pintava no quintal, ouvi o som de uma moto se aproximando. Pensei que era Felipe voltando mais cedo, mas, quando levantei os olhos, vi meu pai estacionando na frente da casa. Ele desceu da moto, hesitante, com o mesmo olhar desconfortável que eu vi no carnaval. Meu coração disparou. O que ele queria? Porque agora? Larissa, ele disse, parando a alguns passos de mim. Sua voz era baixa, quase tímida, tão diferente do homem autoritário que eu conhecia. Podemos conversar.
Eu assenti, ainda segurando o pincel, como se fosse uma âncora para me manter firme. Ele se sentou numa cadeira de plástico no quintal, olhando para o chão por um longo momento antes de falar. Eu não sei como começar, ele disse. O que sua mãe fez, o que eu permiti que ela fizesse, foi errado. Eu sei disso agora. Suas palavras me pegaram desprevenida. Eu esperava raiva, justificativas, qualquer coisa, menos isso. Por que agora, pai? Perguntei, minha voz tremendo. Por que depois de tudo? Ele suspirou, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos dele. Porque eu te vi no carnaval. Você estava tão forte, tão segura. E eu percebi que, em vez de te proteger, eu te machuquei. Sua mãe, ela acha que está certa, que está te salvando. Mas eu vejo agora que quem precisava ser salvo era eu. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria abraçá-lo, perdoá-lo, mas outra parte ainda carregava a dor daquele dia. Das palavras ela vai se arrepender. E a mãe? Perguntei. Ela sente o mesmo. Ele balançou a cabeça. Rita é teimosa. Ela não está pronta para admitir que errou. Mas eu não podia mais ficar em silêncio. Eu precisava te dizer que sinto orgulho de você, Larissa. Do que você conquistou, do que você é. As lágrimas que eu segurava há tanto tempo finalmente caíram. Não eram lágrimas de raiva ou tristeza, mas de algo mais profundo, um alívio que eu nem sabia que precisava. Meu pai se levantou e me abraçou, um abraço desajeitado, mas sincero. Era o primeiro passo, pequeno, mas real. Quando Felipe chegou em casa naquela noite, contei tudo a ele. Ele ouviu em silêncio, como sempre fazia, e então sorriu. Talvez o amor seja contagiante, ele brincou. Até seu pai não resistiu. Rimos juntos, e pela primeira vez em muito tempo, senti que o futuro era mais do que uma luta. Era uma promessa. Meu pai não voltou a me visitar nos dias seguintes, mas deixou uma porta aberta, uma possibilidade de reconciliação. Quanto à minha mãe, eu sabia que o caminho com ela seria mais longo, mais difícil. Mas eu estava disposta a esperar, não por ela, mas por mim mesma. Alguns meses depois, Felipe realizou seu sonho. Com a ajuda de um empréstimo e muito trabalho, ele abriu uma pequena oficina no centro de Itacaré. Eu o ajudava com a parte administrativa, e minhas pinturas começaram a atrair a atenção de turistas que passavam pela cidade. Uma galeria local até pediu para expor algumas das minhas telas, e, pela primeira vez, senti que minha arte poderia ser mais do que um hobby, poderia ser uma carreira. Numa noite quente, enquanto caminhávamos pela praia, Felipe parou e me puxou para perto. O mar refletia as estrelas, e o som das ondas era como uma canção que nunca terminava. Larissa, ele disse, lembra daquela noite no carnaval, quando tudo começou? Como eu poderia esquecer? Respondi, sorrindo. Eu sabia, naquela noite, que você era diferente. Que você era minha casa. E agora, olhando para tudo o que passamos, eu sei que faria tudo de novo, cada momento, cada luta, só para estar aqui com você. Eu o abracei, sentindo o calor do seu corpo contra o meu. E eu faria tudo de novo por você, Felipe. Porque você é meu lar. Enquanto caminhávamos de mãos dadas, com o mar ao nosso lado e o futuro à nossa frente, eu sabia que nossa história não era apenas sobre superar obstáculos. Era sobre construir algo maior, uma vida cheia de amor, coragem e esperança. Os tambores do carnaval ainda ecoavam em minha memória, mas agora eu ouvia outro som, mais suave, mais profundo, o som de dois corações que, juntos, podiam enfrentar qualquer coisa.